pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo Batalha Espiritual, sabendo, que Deus nos dá armas poderosas. E nós já conversamos sobre jejum, hoje nós vamos conversar então sobre a armadura de Deus. Antes de iniciarmos esse módulo, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu na nossa família no verão de 1999. Esse verão ele foi bastante significativo para nós, porque nos impactou muito. Esse momento, nós estávamos com 2 dos nossos irmãos envolvidos com drogas e estava bastante complicado, porque você sabe o quanto isso desestrutura toda uma família. Nós tínhamos nos convertido há pouco, então tanto eu, quanto a minha mãe, quanto o meu pai. A minha irmã mais velha já tinha se convertido há bastante tempo, mas nós éramos novos convertidos. E eu cheguei em casa e eu vi o meu irmão mais novo atirado assim na cama. Ele não conseguiu nem deitar na cama, ele simplesmente se jogou na cama, ficou metade em cima da cama, metade fora da cama, assim, morto, E aquilo foi horrível, porque aí eu vi a minha mãe, a minha irmã, assim, tirando a roupa do meu irmão, colocando ele na cama, e ele simplesmente assim, como se estivesse morto. E eu saí dali, eu estava grávida nessa época da minha filha, e foi algo assim, bem complicado, porque eu saí, estava desesperada, assim, e comecei a orar para Deus, clamar para Ele. E eu digo, Deus, a gente tem jejuado tanto pela vida do Márcio e do Cal, e eu não vejo nada, eu não vejo solução. E eu não sei mais como lutar. E aí Deus disse assim, mas eu tenho tantas coisas, tantas armas para dar para ti e para tua família, para que vocês lutem por essas vidas. E aí eu fui caminhando e o Espírito Santo foi colocando, me dando várias armas. Foram 30 armas. E naquela época eu era tão nova na fé que eu não fazia nem ideia, do poder dessas armas. Mas quando eu cheguei em casa, eu fui lá e anotei. Eu anotei essas 30 armas que o Espírito Santo me trouxe. Eu sei hoje que nós temos muito mais armas a nosso dispor para lutarmos. Mas eu tenho certeza que naquele dia Deus queria falar comigo, com a minha família e nos dar esperança. E hoje, o meu irmão mais novo está casado, fez missões, tem 3 filhos agora, está feliz, está firme na fé. E isso são coisas assim que Deus nos dá vitória, mas nós temos que guerrear. As 30 armas que o Espírito Santo me deu naquela época foram oração, armadura de Deus, colírio, holocausto, súplica e clamor, o Espírito Santo, através do óleo e do fogo, o batismo nas águas, a palavra, o trono da graça, o trono da justiça, sangue de Jesus, o culto, intercessão e clamor, louvor, revelação. Ofertas e dízimos, esmola, perdão, alianças e pactos, profecias, consagração e santificação, o rema, que é a palavra do Senhor, mas de uma forma direcionada, viva, sonhos, prova dos Espíritos, obediência, jejum e abstinência, dons do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo e posição de filho e sacerdote.
eu digo para vocês que o dia que o Espírito Santo me deu essas 30 armas, eu não fazia nem ideia da maioria delas. Mas, graças a Deus, né, a gente vai aprendendo do Senhor. E é isso que eu desejo para vocês. Nesse curso, eu sei que algumas delas a gente já viu, mas tem outras tantas que podemos aprender de Deus. Então, agora, nós vamos conversar sobre a armadura de Deus, que é uma arma poderosa em Deus para a guerra espiritual. Ela está lá em Efésios 6, de 12 a 17. Primeiro ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir ao dia mau. Então aqui nós já começamos a ter um conhecimento, um ensinamento do Senhor na sua palavra, muito importante. Fala assim, ó, que tu deves tomar toda a armadura de Deus. Então não é pegar os pedaços, não é, eu vou botar o capacete, eu vou colocar a couraça, eu vou pegar a espada. Não, nós temos que pegar toda a armadura de Deus. É isso que a palavra diz, né? Que a gente tome e coloque toda a armadura de Deus. Por quê? Para que nós possamos resistir ao dia mau. E quando é que é o dia mau? Todos os nossos dias, pessoal. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então nós temos que guerrear todos os dias. Todos os dias nós temos que colocar a armadura de Deus. Eu me lembro quando a Luísa era pequenininha e aí eu fiz uma bonequinha para ela, né, de EVA, com toda a armadura de Deus. E aí a gente colocava na porta do quarto dela. E aí todas as noites eu ia lá e orava com ela, para ela colocar toda a armadura de Deus, para ela aprender a colocar a armadura. Aí diz assim, ó: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a investidura da couraça da justiça, e colocado nos pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nós vemos uma armadura romana, que é a inspiração que Paulo teve para escrever lá em Efésios. Mas também nós podemos olhar hoje para o nosso sistema de defesa. Então, o exército, a brigada, todos esses sistemas de defesa, onde eles usam um capacete, eles usam uma couraça, eles usam uma botina, né, que é as sandálias do Evangelho da Paz, eles usam armas espirituais, eles usam também escudos para fazer toda esta proteção, para quando eles forem enfrentar o inimigo. Então agora nós vamos falar sobre o capacete da salvação. Então o capacete da salvação, para que ele serve? Para proteger a nossa mente. Então o foco é proteger a nossa mente. Jesus é a nossa salvação, é a nossa segurança e também a libertação, a nossa libertação. Se a cabeça ela sofre alguma lesão, todo o corpo vai funcionar mal. Então, por isso nós temos que proteger a nossa cabeça. E a nossa cabeça, a nossa mente, é onde nós temos que ter mais cuidado. Por quê? Porque o demônio, Satanás, antes da nossa conversão, ele tinha livre acesso, né? Ele jogava coisas e tal, nos influenciava para quê? Para que a gente pecasse, para que a gente ficasse embotado no nosso entendimento. Mas depois da nossa salvação em Cristo Jesus, o diabo não tem mais nenhum acesso. Nossa cabeça é protegida. E aí o que acontece? Ele vem e larga sugestões, mas se nós estivermos protegidos, isso nós vamos revidar, vamos dizer, não, isso não está segundo a palavra do Senhor, isso não está segundo o amor de Deus na minha vida, a identidade que eu tenho em Cristo. Então, como eu devo, colocar o capacete da salvação? Então, primeiro, eu tenho que encher a minha cabeça, encher a minha mente da palavra do Senhor. Então, quanto mais a palavra do Senhor ela estiver viva, ela estiver fortalecida na minha cabeça, melhor. Por quê? Porque ela vai fazer o filtro.
de muitas coisas que vêm do mundo ou que vêm até de Satanás, mas que aí tu vai olhar para a palavra do Senhor e vai dizer, não, isso não, isso não, isto não, né? E isto sim, isso é segundo a palavra do Senhor. Então tu vai blindar a tua mente. E a palavra diz, né, que nós devemos renovar a nossa mente, renovar através do Espírito Santo. Nós temos que pegar os nossos pensamentos e obedientemente, voluntariamente, submeter ao Espírito Santo de Deus. Então agora nós vamos falar sobre a couraça da justiça. Qual é a ideia de se colocar a couraça da justiça? A couraça da justiça, ela vai proteger os órgãos que são sensíveis e que podem nos matar. Primeiro, ela vai proteger o nosso coração. O que a palavra diz? A palavra diz que o pecado ele nasce no coração, em primeiro lugar. Ele também fala, a palavra diz, que na nossa boca sai aquilo que está dentro do nosso coração. Então, o nosso coração ele precisa ser protegido. Ele é um órgão vital, ele precisa ser protegido. Os nossos pulmões, nós precisamos dele para respirar, para correr. Então, nós precisamos de oxigênio e nós precisamos que eles funcionem adequadamente. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de ar, de vida, de vento, que é o Espírito Santo. Nós também precisamos dele para proteger rim, para proteger toda a parte intestinal, a parte de fígado, a parte do esôfago, toda essa parte aqui que, se for alvejada, ela pode levar à morte. Então, ou pelo menos deixar a gente inabilitado para a batalha. Então, por isso a couraça da justiça, ela vem e ela precisa ser firmada, ela precisa ser colocada de uma forma que nos proteja totalmente. Então agora nós vamos falar sobre o cinturão da verdade. Uma coisa muito importante do cinturão da verdade é que ele firma a armadura. Então quando tu coloca aqui o cinturão, ele vai firmar a armadura. Então o cinturão da verdade firma a armadura. Outra coisa importante, no cinturão tu vai poder colocar a espada, tu vai colocar outras ferramentas, outros objetos que serão importantes para ti na batalha. Tu pode colocar aqui o colírio de Deus, que é para a gente poder ver. Tu pode colocar aqui o jejum, é outra ferramenta, tu pode colocar aqui. Tu pode colocar aqui a parte do clamor, é outra ferramenta de Deus. Pode colocar aqui dízimo, oferta. Então, são outras ferramentas que tu pode ir colocando aqui e que serão muito importantes para a tua vitória. O cinturão da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Espírito da verdade. Então, a palavra de Deus fala sobre isso, fala que nós temos autoridade máxima da nossa vida. Por quê? Porque traz a revelação da verdade. Jesus traz a revelação da verdade. O Espírito Santo que habita em nós, também que é o Espírito da verdade, ele traz a verdade, ele revela a verdade para nós. Então, o Espírito Santo, ele nos convence, nos conduz para que a gente mude as nossas crenças, mude os nossos atos, mude as nossas atitudes, mude os nossos valores. Para quê? Para que entre em alinhamento com a palavra do Senhor. A igreja também é a coluna, o baluarte da verdade. Então, isso é uma coisa importante. Quando as pessoas estão sedentas da verdade, aonde elas devem correr? Para onde elas devem olhar e ver como um farol, como uma coluna? A igreja. Então, na igreja nós temos que estar colocando o cinturão da verdade, todos nós, porque a verdade liberta.
Outro instrumento da nossa armadura é a espada do Espírito Santo. Então, esse instrumento ele é valiosíssimo. Por quê? Porque ele é um instrumento de ataque, tu ataca, mas ele também é um instrumento de defesa, porque tu pode se defender com a espada. Um exemplo é o próprio Jesus. Jesus, quando ele foi tentado no deserto pelo diabo, ele se defendeu com a palavra da verdade. Então, isso é uma coisa importante da gente saber, que tem algumas armas que elas serão utilizadas para defesa e ataque. Outra coisa importante da espada é que a espada é o Espírito Santo. Ela é a palavra de Deus e ela é o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos o Espírito Santo, nós recebemos esse presente, esse mimo de Deus, para estar conosco até o final da nossa vida, para nos consolar, para nos exortar, para nos encaminhar, para nos revelar, para nos auxiliar, para ser nosso amigo. Então, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito que faz toda a diferença na nossa vida. Ele também nos sela no momento da nossa conversão, para que no mundo espiritual nós sejamos reconhecidos como filho do Altíssimo. E uma coisa importante, não entristeça o Espírito Santo que habita em ti. Agora nós vamos falar do escudo da fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já começamos por aí. E uma coisa importante, nós temos que ativar a nossa fé através da palavra. Nós temos que falar, não aquilo que nós estamos vendo, não aquilo que nós estamos vivenciando, aquela circunstância, mas aquilo que nós desejamos, aquilo que é o que nós queremos e que está segundo a palavra do Senhor, está em concordância com os princípios bíblicos. O escudo da fé, ele é uma proteção, tanto individual quanto coletiva. Então, por exemplo, se eu estou me protegendo individualmente, eu estou protegendo essa parte, que é uma parte muito importante. Lembra do que a gente falou da couraça, da justiça? Pois é, olha, antes da couraça tem o escudo. Ele é o primeiro. A couraça vai ser a segunda fortaleza para nós, para o nosso coração, para os nossos órgãos vitais. E também ela pode ser uma proteção coletiva. No momento que eu coloco o meu escudo, o outro coloca o escudo, outro coloca o escudo, nós fazemos uma barreira e vamos em frente, nós vamos avançar. O escudo, então, como uma proteção individual, ele vai proteger a frente, ele pode proteger em cima e ele pode proteger também as laterais. E quando nós nos unimos com outras pessoas, nós poderemos proteger a frente, os lados e também aqui, o teto. Pois é, fazendo, um casulo e enfrentando o inimigo e progredindo e andando para frente, marchando. O escudo da fé, nós temos vários tipos de escudo. Então, nós temos um escudo que ele é grande, que ele é, vamos dizer assim, é longo, que a gente chama, que é daqui até a meia coxa, que é um escudo para infantaria, que é aquelas que vão guerrear primeiro, antes da cavalaria. E também nós temos o escudo que é um escudo menor, que ele se chama o escudo broquel, que é uma espécie de escudo pequeno, de proteção também individual, mas ele é para facilitar principalmente a quem vai na cavalaria, porque ele é um escudo que nos dá maior agilidade. Esses escudos de madeira, geralmente, eles eram protegidos com uma parte de couro e eles eram colocados na água, em imersão na água, antes de ir para a batalha. Qual era o objetivo? Era que os dardos do inimigo, os dardos inflamados do inimigo,
fossem apagados. E também existiam os escudos de metal. Os escudos de metal, eles eram protegidos com óleo. Então, olhem só, tanto um escudo de metal quanto um escudo de madeira e couro, eles eram protegidos com dois símbolos que são do Espírito Santo, que é o óleo e a água. Em Naum 2:3 fala que os escudos dos seus fortes serão vermelhos. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate. Esses escudos vermelhos também eram utilizados na guerra. Para quê? Para que o sangue ele é vermelho. Então a ideia é que essas pessoas que estavam vestidas, elas iriam avançar. E o inimigo não saberia se elas estavam feridas ou não. Por quê? Porque elas estavam de vermelho. Então, como eu falei, o escudo, ele é a primeira proteção dos nossos órgãos vitais. E ele é uma arma tanto de ataque quanto de defesa. Então, vocês viram, né, aquela parte que eu falei, que vem os dardos inflamados, vem as lanças e a pessoa vai se defender. Mas também nós podemos avançar com o escudo. E é isso que torna ele uma arma extremamente versátil, tanto para defesa quanto para o ataque. O escudo, ele também serve para nos proteger das flechas inflamadas do inimigo. Flechas inflamadas, elas são lançadas de longe. São os flecheiros, os arqueiros, né? Mandam de longe essas flechas inflamadas. E a proteção do escudo, que ela foi embebido em água para apagar essas flechas, esses dardos inflamados do inimigo. Então, o que são esses dardos? Geralmente são as zombarias que fazem conosco, malícias, dúvidas que são jogadas na nossa mente, acusações, maldade, perseguições, são coisas que o mundo ou o maligno joga para nós, mas nós temos que nos defender na fé de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Uma outra coisa importante da gente saber que vai acontecer em alguns momentos que as flechas do inimigo, que as espadas do inimigo, elas vão passar por essa fortaleza aqui, essa primeira fortaleza. Mas nós temos que ter a certeza de uma coisa, que Deus prometeu que Ele ia nos guardar, Ele ia colocar uma sede, quer dizer, uma proteção sobre a nossa vida, aonde o inimigo não poderia se achegar. Então nós temos que crer nisso, nós temos que crer no zelo, no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Outro cuidado que nós devemos ter é após a batalha, é fazer os reparos necessários em toda a armadura. Claro, no momento da batalha, nós podemos ter alguns danos àqueles materiais que nós estamos, as nossas armas. Então, nesse pós-batalha, nós necessitamos olhar a integridade de todas as armas e repará-las. Como, por exemplo, os escudeiros. O que eles faziam? Eles olhavam o escudo, viam a integridade. Se era um escudo de metal, eles colocavam óleo por todo ele para ele não enferrujar. Se era de madeira, eles olhavam também a integridade, faziam os reparos necessários, colocavam também na água, colocavam eles para quê? Para que eles estivessem prontos, estivessem aptos para a próxima batalha. Então agora nós vamos falar sobre as sandálias do Evangelho da Paz. Então nós temos que entender que os nossos pés, eles são a nossa estabilidade para a batalha. Quando nós precisamos de estabilidade, de paz, nós teremos que ir para o Evangelho, para a palavra do Senhor. A paz que excede todo entendimento, ela é dada por Cristo. E essa paz também ela é um fruto
do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que entender que essa paz, ela não tem a ver com a paz do mundo. Não, é uma paz de um posicionamento espiritual em Cristo Jesus. A paz, ela advém das nossas experiências e da nossa confiança e do nosso conhecimento de Deus, da nossa intimidade com Deus, de nós sabermos que aquilo que está na palavra, aquilo que está nas suas promessas, elas irão se cumprir na nossa vida. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus nos guarda, nos zela, nos protege, nos livra, aquilo que está prometido na palavra dele, ele é fiel para cumprir. Eu queria ler com vocês também, aqui na palavra, que diz lá em Juízes 1, 6 a 7, diz assim: Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e prenderam-no, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse ele: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram ele para Jerusalém e ali ele morreu. Este rei era um rei extremamente cruel. E o que ele fazia? Ele atacava principalmente os líderes, os reis, as lideranças do exército. Para quê? Para que elas não pudessem mais liderar os seus soldados. Então ele acabava cortando os dedos dos polegares da mão e também do pé. Então, quando corta o polegar do pé, o que acontece? Nós perdemos a nossa estabilidade, nós ficamos cambaleantes. Às vezes não temos foco por causa desse cambalear. Também nós não somos mais tão aptos para a batalha. Não podemos ir tão longe. A gente cansa. Por quê? Porque nos falta estabilidade. Então isso é uma coisa que nós temos que entender, que faz parte também das sandálias do Evangelho da Paz, esta proteção aos nossos pés. A proteção da sandália, ela também é em relação ao terreno. Vocês já viram os terrenos, eles podem ser com pedregulhos, eles podem ser com espinheiros, eles podem ser todos irregulares e pode ser quente demais, pode ser frio demais, e essa estabilidade ela é nos dada através do uso da sandália. E não só estabilidade, como a proteção. Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão. Existem só dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. De qual você é soldado?